Olá, concurseiros de plantão. Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. E entramos aqui hoje, senhores, na nossa terceira aula do curso completo de gerenciamento de projetos para concursos públicos, de acordo com o PMBOK, quinta edição. Lembrando, esse curso está sendo gravado para o canal TI para concursos no YouTube, ok? Ou seja, se você estiver assistindo aí o vídeo em algum local, vou pedir que vocês entrem lá no nosso canal, canal TI para concursos, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo, gente, porque eu quero que ele chegue ao máximo de concurseiros nesse nosso Brasil possível, tudo bem? E mais do que isso, inscrevam-se no canal, sabe por quê? É de acordo com a audiência, vamos colocar assim, que o vídeo está tendo, que o canal nosso no YouTube está tendo, que eu vou saber se afinal de contas eu estou conseguindo atender o máximo de pessoas possível aí que precisam da disciplina de gerenciamento de projetos para concursos públicos. Tudo bem? Outro ponto, estão vendo um link que tem aqui embaixo na descrição? Vou pedir para vocês, acessem esse link, gente. Eu coloquei assim, o formulário e tal, preciso conhecer vocês um pouco mais, alguma coisa assim. Você vai, na verdade, acessar esse link e você vai preencher com seus dados, tudo bem? Ou seja, nome, e-mail, vamos colocar aí telefone, essas coisas do gênero, por quê? Eu preciso conhecer um pouco mais vocês, para poder saber como atender melhor a necessidade de vocês. E preciso também do endereço de e-mail de vocês para poder disponibilizar os slides que eu estou utilizando aqui no curso, tá bom? Então você vai colocar simplesmente lá no campo observação, ó, preciso dos slides, né? Ou então no campo observação vai fazer algum comentário ali que você acha necessário ou não. É interessante também. Outro ponto, participem dos comentários dos vídeos. Tá bom? Isso é muito importante, muito interessante, porque eu preciso desse feedback de vocês para ir melhorando os vídeos a cada semana. Por isso que eu não estou gravando os vídeos todos de uma vez, tá bom? Eu estou gravando os vídeos semanalmente, justamente para que vocês tenham tempo ali de me alertar. Professor, eu quero que você comente sobre tal exercício, coloca tal exercício específico ali no decorrer do curso, tá, e tudo mais, para que a gente consiga ter essa interação melhor. Beleza? Ok. Conheçam também nosso site, tiparaconcursos.net, o site especializado em cursos online de tecnologia da informação para concursos públicos. Tudo bem, gente? O melhor que existe, inclusive, atualmente. Tá bom? Vem comigo aqui então, gente. Nós vamos agora trabalhar com a definição de operação. Primeiro ponto que eu tenho que levar em consideração é que projetos são o quê? Exatamente, projetos são únicos, projetos são singulares e projetos são temporários. O que me faz, na verdade, bater de frente projetos com operações? Por que eles são diferentes? Porque as operações, gente, são contínuas e repetitivas. Como assim, professor? Operação é aquilo que é realizado dentro da sua organização para que ela consiga seguir o seu funcionamento normal. A operação existe, na verdade, para que você faça o quê? Fazer mais do mesmo. Tudo bem? Uma operação é algo que você sempre vai repetir, vai sempre fazer o tempo todo dentro da sua organização, sem um foco, vamos colocar assim, de entregar algum tipo de produto específico com aquilo. Como, por exemplo, vamos colocar assim, quando eu falo um produto único, um produto singular. Porque operações podem entregar produtos? Podem, claro, com certeza. Isso não impede de forma alguma que você tenha, inclusive, operações sendo realizadas dentro de projetos. Isso, inclusive, é algo muito comum, isso acontece demais da conta e tem que acontecer, inclusive. Porque se você tem uma operação específica necessária para que o seu projeto aconteça, para que o seu projeto seja realizado, para que o seu projeto entregue aquele produto específico, essa operação vai fazer parte dele. Não quer dizer de forma alguma que a partir desse momento, essa operação fez com que o projeto se tornasse contínuo e repetitivo. Tá bom? Vamos lá, vamos a exemplos clássicos aqui para poder ficar mais claro o que a gente está falando aqui, que diferencia uma coisa da outra. Todos os dias você chega no seu serviço, né? Entra ali, acessa seu portal corporativo e você registra seu ponto, não é isso? Quando você vai sair para o almoço, você registra de novo. Quando você retorna do almoço, você registra de novo. Quando você vai sair de noite, pronto, você registrou de novo. Isso é um projeto ou é uma operação? Professor, isso é uma operação. Não é? Algo contínuo e repetitivo. Eu faço aquilo todos os dias, tá, e tudo mais. Da mesma forma e por aí segue adiante. Beleza. Outro exemplo, vamos lá. Todos os dias você acorda de manhã, certo? Pode parecer engraçado nesse exemplo, mas você pega, desliga o despertador, vai ao banheiro, ok? Escova seus dentes. Todos os dias você faz isso da mesma forma. Isso é uma operação ou é um projeto? Isso é uma operação. Beleza. Projeto.
Você vai construir uma casa, tá ok? Uma casa, mesmo que seja uma casa, vamos colocar assim, aqueles condomínios que tem um monte de casas iguais, tá bom? Mas cada uma daquelas casas você vai ter características únicas, características específicas, mesmo que elas sigam o mesmo projeto arquitetônico, não é isso? E cada uma dessas casas vai ser o quê? Vai ser um projeto, porque possui características diferenciadas. Beleza. Ao final da operação de uma fábrica, ou seja, aquela fábrica que está sendo vendida, o pessoal vai vender a fábrica como um todo, vai vender toda a aparelhagem daquela fábrica. O pessoal precisa vender, afinal de contas, aqueles produtos não, né? Aquele maquinário louco, tal, e tudo mais. Por quê? Porque eles precisam ter o dinheiro de volta, sei lá, para investir em alguma outra coisa. Este momento específico da venda desse maquinário pode ser encarado como um projeto? Pode sim ser encarado como um projeto. Por quê? Veja que nós estamos falando de um projeto muito específico, é um projeto de venda. Um projeto de venda de maquinário industrial. Tudo bem, gente? Vamos lá. Aquela viagem que nós estamos trabalhando desde o começo do nosso curso. Isso mesmo, aquela viagenzinha que nós falamos assim, de você pegar, coloca a tua sogra no carro, entendeu? Coloca teu filho, carro novo, você tem um filho guri agora, você está com sua esposa, você vai viajar, vamos colocar ali para o mesmo local que você sempre vai todos os anos, Florianópolis, vai pegar o carro e vai meter para Florianópolis. Isso é um projeto ou uma operação? É um projeto, porque as condições climáticas são diferentes, aquela viagem é única, quer queira ou não, tudo bem? E você está fazendo que é algo temporário, você pegou e viajou. Tudo bem, gente? Ficou bem claro quais são as diferenças entre um e outro? Então vem comigo aqui, vamos fazer um exercíciozinho. Qual é nosso acordo, gente, em relação à resolução de exercícios? Bem, para a resolução de exercícios, eu vou pedir para os senhores que vocês deem um pause no vídeo, não é isso? Pausou o vídeo, você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai pausar, vai resolver o exercício que vai estar na tua tela e depois você volta para a resolução. Tranquilo? Vem comigo aqui então, gente, rapidinho. Voltando então, senhores. Questãozinha da Cefaz, São Paulo, Tecnologia da Informação, FCC 2009. É provável que nós tenhamos novo concurso em 2016 para esse mesmo cargo, esse mesmo órgão, tá ok? Fiquem espertos aí o pessoal de São Paulo, ou então de repente quem quiser prestar uma prova interessante aí para o estado de São Paulo. Item incorreto que ele está procurando, não é isso, gente? A respeito dos conceitos aplicados aos projetos, segundo o PMBOK, é incorreto afirmar. Primeira dica, cara, apareceu a palavra incorreto, marque a palavra incorreto. Isso é de suma importância para você, você vai precisar, entendeu? Lembrar disso. Pô, professor, essa aqui era a primeira questão ali da prova. Ok, no caso de ser a primeira questão, tudo bem, né? A cabeça tá fresquinha, tá descansado, tá todo mundo confiante ali naquele momento. Agora imagine se isso fosse a questão número 90. Poderia ter problemas, né? Vamos começar pela letra E? Tá joia, vamos lá, vem comigo. Os projetos podem criar uma capacidade de realizar um serviço. Bem, gente, o que ele está falando para a gente? Os projetos podem criar a capacidade de realizar um serviço. Poxa, um projeto é o quê? É um esforço único, dispendido, na verdade, para você criar o quê? Único e temporário, para que você crie um produto, serviço ou resultado esperado que seja único, né? Não é isso que ele está falando para a gente? A definição ali meio básica de projeto, pra gente, na verdade, não é isso? Sim. Concorda comigo, então, que se de repente você tiver que trabalhar num projeto de treinamento, de capacitação, inclusive, da sua equipe, para que a sua equipe comece a desenvolver, por exemplo, em PHP, ou então para que sua equipe comece a trabalhar com Scrum de forma bem mais eficaz ali, porque afinal de contas seu cliente está pedindo. Você, na verdade, está fazendo um projeto para criar essa capacidade de realização de serviço? Sim. Então a letra E está certa. Ok? Pelo motivo de ela estar certa, ela não é o nosso gabarito, porque está pedindo, afinal de contas, aqui o incorreto. Letra D. Pode ser classificado como projeto aquele que é do tipo de pesquisa que desenvolve um conhecimento. Ou seja, essa pesquisa que desenvolve conhecimento é um resultado único esperado? Sim. Pode ser considerado como projeto? Pode, tranquilo também, né, gente? Letra D, correto também. Não é nosso gabarito, porque está procurando incorreto. Letra C. Geralmente, o termo temporário não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo projeto. Termo temporário. Onde que nós aplicamos comumente o termo temporário? Nós aplicamos comumente o termo temporário, professor, quando nós falamos de projeto. Isso, exatamente. Agora, quando a gente fala de produto, serviço ou resultado criado,
Comumente, ou seja, geralmente nós não vamos utilizar esse termo temporário, porque a ideia é a seguinte: se eu criei um novo produto, se eu criei um novo serviço, um resultado ali esperado, esse produto, esse serviço, esse resultado vai continuar existindo enquanto estiver dentro do ciclo de vida dele de produto. Tudo bem? Quando a gente for falar realmente em temporário, isso, claro, quer dizer que de repente você vai tirar um produto do mercado, um serviço vai parar de ser prestado, algo do gênero? Sim, mas geralmente o termo temporário não vai ser utilizado para eles, tudo bem? Vai ser utilizado para quem? Para projeto. Item correto também não é nosso gabarito. Letra B. Um projeto é um esforço contínuo que visa manter um serviço em funcionamento. Poxa, um projeto não é esforço contínuo, né, gente? De forma alguma, né? É esforço temporário e não visa manter um serviço em funcionamento. Na verdade, isso aqui é o quê? Ele está falando basicamente o quê, gente? De operação, tá bom? É o nosso gabarito, letra B. Você deveria responder letra B, sair correndo para o abraço e mandar a nova questão. Mas vamos resolver aqui também a letra A, que ela é bem interessante, que traz um conceito inicial que nós precisamos trabalhar aqui quando a gente fala em equipe de projetos e estruturas organizacionais, tá bom? Lembrando, eu sempre utilizo as questões para que nós possamos, de alguma forma, trabalhar com a introdução de novos conhecimentos, de novos conceitos. Então, se eu estiver resolvendo uma questão aqui, vocês podem ter certeza, é de suma importância que você esteja com caderno, que você esteja com material aí do lado para poder fazer algumas anotações quando eu começo ali a trazer esses novos conceitos, como, por exemplo, o conceito de uma equipe de projeto como unidade de trabalho. O conceito de equipe de projeto como unidade de trabalho vai acontecer basicamente quando nós tivermos, na verdade, o quê? Quando nós tivermos, na verdade, estruturas organizacionais projetizadas ou então estruturas organizacionais matricial forte. Tudo bem? Como assim? Na matricial forte é bem interessante que você já vai ter o gerente de projeto mandando bastante ali na organização, mas você ainda vai ter o quê? Ainda vai ter, na verdade, departamentos específicos de onde você vai puxar aquele pessoal, certo? Para poder formar aquela sua unidade de trabalho de projeto. Basicamente, o que vai acontecer? Acabou o projeto, esse pessoal volta para suas unidades de trabalho de origem, suas unidades funcionais de origem. Quando você está em uma estrutura projetizada, existe uma diferença. Uma estrutura projetizada, por regra, certo? Normalmente, comumente, ela vai ter o quê? Ela vai ter um funcionamento muito orientado a projeto. Então, basicamente, se aquele projeto teve término, se aquele projeto finalizou e não tem outro projeto para poder ser trabalhado, ser tocado adiante, o que vai acontecer? Você vai ter que pegar, é exatamente isso que vai acontecer, tá, gente? Você vai ter que pegar aquela estrutura organizacional, na verdade, aquela equipe que foi formada, comunidade de trabalho, vai ter que dispensá-los. Se não tiver outro projeto, eles vão ter que ir embora, basicamente, a ideia é que eles vão para a rua, tudo bem? Ou seja, quando a gente fala que uma equipe do projeto, comunidade de trabalho, raramente sobrevive ao projeto, ou seja, sobrevive ao final daquele projeto, isso é real, tanto na primeira situação, quando a gente fala do matricial forte, quanto na segunda situação, quando a gente fala de estrutura projetizada. Tá bom, gente? Pegaram aí nosso gabarito aqui, letra B, e vamos continuar aqui com os nossos exercícios. TRT, 10ª região, analista judiciário, tecnologia da informação de 2013. Deem aquele pause no vídeo, resolvam o exercício e voltem para poder saber por que, afinal de contas, esse exercício está correto ou está errado, né? Com base no PMBOK, julgue os próximos itens relativos a gerenciamento de projetos. Os projetos operacionais são temporários e com fim definido, ao passo que o trabalho operacional é contínuo e repetitivo. Senhores, primeiro ponto que eu vou chamar a atenção de vocês aqui nesse exercício, na verdade, na correção desse exercício, tudo bem? Não confundam projetos operacionais com operação, com trabalho operacional. Projetos operacionais, basicamente, são aqueles projetos que acontecem, afinal de contas, no nível operacional da sua organização, tudo bem? Lembrando, quando a gente fala de níveis hierárquicos da minha organização, eu estou falando de um nível estratégico, tático e operacional, não é isso? Projetos operacionais são aqueles que funcionam aqui nesse terceiro nível, no nível operacional. Basicamente, as características dele de ser um projeto, afinal de contas, temporário e com fim definido, vão permanecer. Ele é um projeto, afinal de contas. Ou seja, a primeira metade aqui desse exercício está correta. Certo? Vamos ver a segunda. Ao passo que o trabalho operacional é contínuo e repetitivo. Ok, trabalho operacional, ou seja, operações, são contínuas e repetitivas mesmo. Esse item está correto.
Dica para poder resolver exercício do CESP. Separe os exercícios do CESP em argumentos lógicos simples. O que quer dizer separar em argumentos lógicos simples? Vocês lembram lá do raciocínio lógico? Quando a gente tem uma expressão lógica, argumento lógico composto é composto de argumentos lógicos simples, não é essa a ideia? Então tá bom. Se você pega o argumento lógico composto, que possui diversos argumentos lógicos simples, com conectivo e, ele vai ser verdadeiro quando? Quando todos os argumentos lógicos simples forem verdadeiros. Não é isso que acontece? Da mesma forma, a gente trabalha aqui em questões do CESP. Se por um acaso você tiver com problemas para poder resolver uma questão do CESP, o que você vai fazer? Você vai pegar essa questão do CESP, vai dividi-la em pedacinhos e vai procurar se todas as afirmações estão corretas. Todas as afirmações estando corretas, beleza, aquele item está correto. Se uma delas estiver errada, o item inteiro vai estar errado. Vamos correr para frente aqui, gente? Vamos lá, então. Processo. Definição de processo é que ele é um conjunto de ações e atividades interrelacionadas que são executadas para criar um produto, serviço ou resultado pré-definido. Definição trazida especificamente pelo PMBOK de 2012. Lembrando, o PMBOK de 2012 foi traduzido no ano de 2013 para o português. Tá ok? O que a gente tem que tirar daqui de informação útil? Processo como conjunto de ações e atividades interrelacionadas, ele vai nos apresentar, afinal de contas, a ideia da produção também de um produto, também de um serviço, também de um resultado, mas tudo isso de forma que eles já estejam pré-definidos. Tá bom? Você não vê que são resultados únicos, você não vê que são produtos únicos, você não vê que são serviços únicos. São produtos, serviços, resultados pré-definidos anteriormente. Tudo bem? Outro ponto, conjunto de ações e atividades interrelacionadas. São caracterizados pelo quê? Entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Bem, aí o pessoal vem e me pergunta, professor, eu preciso, afinal de contas, saber todas as entradas, saber todas as ferramentas e técnicas e saídas? Eu vou dizer o seguinte, existem bancas que gostam muito de cobrar isso. Bancas como a Fundação Carlos Chagas, bancas como a FGV, como a Sesgan Rio, a FunRio, elas gostam bastante de cobrar isso. Bancas como, por exemplo, a CESP, ela cobra isso de uma maneira um pouco menos incisiva. Mas é interessante que vocês saibam sim essas entradas, ferramentas, técnicas e saídas, e que isso seja sabido por vocês, principalmente das áreas de conhecimento de escopo, tempo, custo e risco. São as que são mais cobradas, por isso que eu estou falando para vocês saberem mais especificamente sobre elas. Professor, como que eu vou fazer isso? Rapaz, você vai ter que criar técnicas mnemônicas para lembrar disso. Tudo bem? Pode salvar uma questão da prova? Pode sim. Essa é a ideia que eu estou tentando passar para vocês aqui nesse momento. São divididos, gente, afinal de contas, esses processos em duas categorias. Primeira categoria são os processos de gerenciamento de projetos, que se caracterizam pela preocupação com o desempenho do projeto e o alcance dos seus objetivos e apresentam-se comum à maioria dos projetos. E temos também os processos orientados a produtos, que, na verdade, especificam e criam o produto do projeto e estão diretamente ligados à área de aplicação ali do produto. Bem, o que a gente vai ter no nosso PMBOK basicamente? Basicamente no PMBOK você vai ter isso aqui, ó. Processos de gerenciamento de projetos, que é realmente o que nós estudamos e é realmente o que você vai ter ali no teu PMBOK. Tudo bem, senhores? Novo exercício do TRE Bahia, técnico judiciário, operação de computadores 2010. Qual o nosso combinado? Pause e volta para a resolução. Julgue os itens a seguir acerca de gerenciamento de projetos e PMBOK. Projeto é um conjunto de ações e atividades interrelacionadas realizadas para obter um conjunto especificado de produtos, resultados ou serviços. Senhores, esse item claramente está errado. Não tem muita dúvida sobre por que ele está errado. Por quê? Porque ele está falando aqui basicamente do quê? De processo, não é? Ele está falando aqui de processo. Não é isso que ele está falando aqui, ó? Czinha de processo. Beleza? Eu estou sem a mesa digitalizadora, eu estou escrevendo com o mouse, o negócio fica meio feinho aqui, né? Mas então, ele está falando aqui basicamente de processo. Tudo bem, gente? Ou seja, um item realmente errado. Beleza? Agora, gente, a gente começa a ver o quê? O que eu chamo de o tipo da coisa que é o tal negócio dentro
das provas de concurso público de gerenciamento de projetos. Minha imagem ainda vai continuar aparecendo aqui, porque eu não quero que vocês olhem para a tabela ainda. Eu gostaria que vocês entendessem o quê? Ó, inicialmente, as questões de concurso público de gerenciamento de projetos, elas vão trabalhar ali com a parte conceitual de forma bem interessante, 20% das questões, certinho? Mas o restante das questões vão ser trabalhadas, afinal de contas, falando sobre o quê? Localização dos processos entre áreas de conhecimento, tudo bem? E também grupos de processos. E mais do que isso, não só a localização do processo, você vai ter que saber se aquele processo também está fazendo alguma coisa, tá bom? Qual é a minha proposta desse curso? A proposta do curso é que nós finalizemos ali aproximadamente entre a aula 4, 5 ou 6 no máximo, essa parte conceitual, e depois dessas aulas, que nós entremos efetivamente na descrição dos processos. Só que o que vai acontecer? Essa tabela que você está vendo aqui ao redor de mim, eu vou passar para aqueles que preencherem o formulário com o respectivo e-mail, né, correto, inclusive o e-mail, tá bom? Juntamente com o material, para que vocês comecem a fazer o quê? Alguns exercícios de leitura inicial, alguns exercícios de memorização dessa tabela, de compreensão, afinal de contas, onde estão os processos. Porque quando a gente entrar naquela aula específica que vai trabalhar com os processos de forma mais direta, vocês já estarão com a cabeça mais preparadas, as cabeças de vocês mais preparadas para receber esse conhecimento. Isso faz parte, gente, de técnicas de memorização, tá bom? Que é aquele momento do entendimento do conceito, entendimento do conteúdo, para que daí sim depois você entre no aprendizado dele, tudo bem? Então você vai pegar, você vai imprimir esse slide especificamente, você vai colar ali na sua área de estudos, você vai deixar no seu computador para você dar uma lidinha ali diariamente, quando você for estudar gerenciamento de projetos, ou então a parte de gestão e governança de tecnologia da informação, porque você vai precisar desse conhecimento, tá bom? Antes disso, claro, vou pedir aqui para vocês agora acompanharem algumas analogias que eu vou fazer sobre a localização dos processos e por aí vai. Vamos lá, vem comigo, gente, olha aí. Primeiro ponto, qual é a minha proposta? Assim que a gente terminar a parte básica, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com vocês uma abordagem vertical, ok? Em relação a esses processos, ou seja, uma visão e uma abordagem vertical em relação aos processos. O que eu estou falando? Que nós vamos, na verdade, estudar esses processos de forma um pouco superficial ainda, dentro dos grupos de processos, que são esses que estão ali em cima: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Posteriormente, eu farei uma abordagem com vocês horizontal dessa tabela, dessa planilha. Essa abordagem horizontal, ela vai trazer, na verdade, o comportamento dos processos dentro das respectivas áreas de conhecimento, ou também chamadas de disciplinas por alguns autores. Tá bom? Lembrando, nós temos aqui, afinal de contas, uma área de conhecimento nova, que é a partes interessadas, e que basicamente o que ela teve? Ela absorveu dois processos aqui, identificar as partes interessadas e gerenciar o envolvimento das partes interessadas lá das comunicações, tudo bem? E também criou aqui, né, novos processos que foram planejar o gerenciamento das partes interessadas e controlar o envolvimento das partes interessadas. Esses dois são processos novos, tudo bem? Vamos lá, gente. Qual é o exercício aqui? É um exercício básico, realmente de leitura dos 47 processos, fazendo analogias do posicionamento deles em relação ao grupo de processo e à área de conhecimento que ele tiver. Como, por exemplo, desenvolver o termo de abertura. Vai estar onde? Iniciação e integração. Identificar as partes interessadas. Está localizado onde? Iniciação, partes interessadas. Vocês vão ver que diversos exercícios cobrem esse tipo de conhecimento. Outro ponto, preciso saber também que, por exemplo, aqui, ó, iniciação não precisa, não tem processo em escopo, tempo, custo, risco, qualidade, recursos humanos, comunicações e aquisições. Risco aqui está, inclusive, no posicionamento diferenciado. Para quê? Para que eu consiga saber também que execução, ó lá, não possui processo no escopo, tempo, custo e risco. Assim como encerramento só vai possuir processo na integração e nas aquisições. Tudo bem, gente? Ou seja, esse é o tipo de exercício que vocês vão fazer. Para quê? Para que vocês consigam
vamos colocar assim, amadurecer a ideia de vocês em relação à localização dos processos e para que a gente consiga evoluir lá nas aulas 6 em diante em relação ao assunto. Bem, senhores, ó, era isso que eu tinha para hoje, tudo bem? Vou pedir o seguinte, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, preenchem esse formuláriozinho que está ali embaixo, comentem as aulas, tirem dúvidas, entendeu? Postem feedbacks, né? Vocês estão vendo que eu estou respondido os feedbacks de vocês diariamente em relação às 2 aulas. E façam, por favor, com que essas aulas cheguem ao máximo de concurseiros que vocês conheçam. Tudo bem? Lembrando, essa aula está sendo postada no nosso canal TI para concursos do YouTube. E é interessante que todos vocês estejam por aqui comigo. Tá bom? Por quê? Toda sexta-feira eu vou postar um novo vídeo falando sobre gerenciamento de projetos, de acordo com o PMBOK 5ª edição, até lá mês de março, abril, até que o curso esteja completado. E depois a gente parte para a postagem de alguns outros vídeos, alguns outros mini cursos, né? Sempre atendendo aí a necessidade de vocês, o pedido de vocês. Professor, preciso de material bacana, completo, sobre outras disciplinas para poder estudar. Cara, www.tiparaconcursos.net, tecnologia da informação com quem realmente entende, não é esse, né, nosso slogan ali, e na verdade não é um slogan falso, porque nós temos equipe de especialistas, de professores especialistas em tecnologia da informação e também nas áreas afins que acabam abarrotando ali os editais de tecnologia da informação de vocês, tá bom? Por favor, gente, peço que compartilhem, reforço isso e muito obrigado por hoje, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima sexta-feira ou então até o nosso próximo boletim informativo semanal ali do TI para concursos.net. Um grande abraço, até mais. Tchau.